Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro TD sobre campo elétrico. E aqui a gente vai analisar a intensidade de um campo elétrico em um certo ponto P, originado de várias cargas fixas, né? Então você tem pequenas cargas no espaço, todas elas criando um campo elétrico, e a gente vai analisar o campo resultante em um certo ponto P. E para isso a gente também tem um conjunto de questões aqui. Vamos iniciar pela essa questão número 1, que ele pede para a gente calcular a intensidade a intensidade do campo elétrico produzido por cargas elétricas em um certo ponto P. Então, portanto, cada carguinha dessa vai produzir um campo elétrico em um certo ponto, e nesse ponto a gente vai ter que calcular o campo elétrico resultante. Ok? A primeira questão diz o seguinte: determina a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante em um ponto P nos casos A e B indicados aqui na figura. Ó. Caso A e caso B. Admita que em cada caso, né, o valor de carga é único, 10 elevado a menos 6 coulombs, e a distância D que ele sugere aqui na figura é de 0,3 metros. O meio é o vácuo e pede para a gente adotar a constante no vácuo, né, eletrostática de 9 vezes 10 elevado a nona. Vamos fazer o esqueminha da questão A e a questão B aqui para resolver essas duas questões clássicas, né? Bom, o esqueminha da questão número A é o seguinte: você tem duas cargas mais Q de intensidade 10 elevado a menos 6, como é dito na questão, há uma distância D, esse D aqui de 0,3 metros, e a gente aqui já vai fazer uma observação. Ao invés de ficar 0,3, é mais conveniente colocar 10 a menos 1 metro, né? 3 vezes 10 a menos 1, nessa forma de notação científica, que é melhor do que dessa forma decimal aqui, uma vez que a gente vai ter que elevar ao quadrado para calcular a intensidade do campo. Bom, nesse ponto P aqui, essa carga mais Q, ela produz um campo de afastamento nesse sentido. Então você tem esse campo sendo produzido, que a gente pode chamar de campo E1, ou campo da carga mais Q. Tudo bem? Da mesma forma, do mesma intensidade, já que elas são as mesmas cargas, você também tem, decorrente dessa carga, um campo elétrico de afastamento produzido nesse sentido, direção, que também é a carga decorrente dessa carga mais Q, que é igual a essa daqui. Então, esses dois campos elétricos aqui, eles são iguais, e a gente vai chamar simplesmente de Q, de E. Vamos considerar que esse e esse são simplesmente um campo chamado de E. E esse campo E aí, tanto esse como esse, é dado pela seguinte forma: a constante, a carga geradora do campo, que nesse caso é Q e nesse caso também é Q, então estou calculando E, vale para os dois aqui. A constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado, que a distância ao quadrado é esse lado desse triângulo aqui, que serve para os dois casos. Portanto, a intensidade deste campo de afastamento, assim como deste campo de afastamento, tem essa intensidade aqui, dada por constante a distância d ao quadrado, e isso vale para os dois. O fato é que esses dois campos aqui de afastamento, ele produz nesse sentido, no ponto P, um vetor resultante. E esse vetor resultante, que é o nosso campo elétrico resultante, ele vai ser calculado da seguinte forma: o nosso campo resultante, lá neste ponto aqui, decorrente do resultado da interação desses dois campos, esse campo resultante aqui, que ele já tem uma direção, a gente já dá para perceber que é uma direção vertical, e o sentido é ascendente aqui, ó, de baixo para cima. Então você tem uma direção vertical e um sentido ascendente. Bom, a intensidade desse campo resultante, ela é dada da seguinte forma: campo resultante vai ser esse primeiro campo, esse campo ao quadrado vai ser dado pelo esse campo, que é o próprio E, ao quadrado, mais esse outro campo aqui, que também tem a mesma intensidade de E, ao quadrado. A intensidade de E é essa daqui, mais duas vezes o primeiro campo vezes o segundo campo, que eles são iguais, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo? Este ângulo aqui, que nesse caso a gente sabe, por se tratar de um triângulo equilátero,
todos esses ângulos aqui têm um valor de 60 graus. E, portanto, cosseno de 60. Substituindo aqui os valores, ou dando uma ajeitada nessa equação, temos que o campo resultante ao quadrado será 2 vezes o campo E ao quadrado mais E ao quadrado, fica 2 vezes E ao quadrado, mais 2 vezes E ao quadrado, porque E vezes E vai dar E ao quadrado, vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Esse 2 será cancelado com esse 2, e no final temos que o campo resultante ao quadrado vai ser 3 vezes o campo E ao quadrado. Passando essa raiz para esse lado, temos que o campo resultante ele vai ser dado por E vezes raiz de 3. E quem é essa intensidade aqui que a gente já vai calcular. Portanto, o nosso campo resultante vai ser E, que é a constante, vezes a carga, dividido por D ao quadrado, vezes raiz de 3. A constante, sabemos que é 9, vamos para cá, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga, ele nos diz na questão que é 10 a menos 6, 10 a menos 6 coulomb. Aí temos o raiz de 3, e tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Essa distância aqui é ao quadrado. Distância ao quadrado vai ficar esse termo ao quadrado, que vai ser 9 vezes 10 a menos 2. Ok? Nesse caso, metro quadrado. Então, é o que eu vou colocar aqui embaixo. 9 vezes 10 a menos 2. Esse 9 vai embora com esse 9. Temos, portanto, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 3. 10 a menos 3, esse 10 a menos 2 sobe, fica positivo, vai dar 10 a quinta. E, portanto, o campo elétrico resultante do item A tem um valor de 10 elevado a quinta raiz de 3 Newton Coulomb. E assim a gente encerra o item A da nossa questão. O item B também pede para a gente calcular o valor do campo resultante, só que no item B a situação é um pouco diferente. Para o item B, ele diz que, voltando para a questão, no item B, você tem um ponto P a meio caminho de duas cargas, distante D, tanto de uma quanto da outra. Então, o esqueminha da questão é esse. Tem um ponto P, ele está distante de uma carga Q mais positiva, e a mesma distância no sentido oposto de uma carga Q também positiva. Essa distância aqui e essa distância tem um valor D igual. Bom, no ponto P, isso aqui é o nosso item B, a questão D. No ponto P, essa carga vai gerar um campo de afastamento. E essa carga também vai gerar um campo de afastamento nessa direção e sentido. Como se trata da mesma distância e a mesma intensidade de carga, logo o campo produzido aqui vai ser o mesmo, e eles vão se cancelar, de modo que a resultante é nula, já que ele tem a mesma intensidade. No caso, quando a gente calcular a resultante, um menos o outro, vai dar 0. Portanto, o campo elétrico nesse ponto P aí, ele tem um valor de 0, ou nulo. Ok? Bem fácil esse item B, né? E assim a gente resolveu o item A e o item B da nossa questão. Espero que você tenha acompanhado, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!